os protocolos e como ele se organiza em camadas. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os protocolos e como ele se organiza em camadas. Lembrando que tem diferentes formas de organizar. Temos lá a pilha de protocolos TCP/IP, temos o modelo referência OSI e o que nós vamos tratar aqui, a nossa pilha de protocolos da internet, beleza? É importante que vocês saibam logo de início que cada camada vai utilizar uma forma específica de dados, um formato diferente e vai suportar diferentes protocolos para assegurar que a comunicação de rede seja eficaz e que ela aconteça, né, de uma ponta a outra da rede, que os dispositivos consigam de fato se comunicar, beleza, pessoal? Na camada mais superior nós temos a camada de aplicação. A camada de aplicação ela interage diretamente com os aplicativos de software utilizando mensagens. É esse o nome dos dados, né? A gente chama eles de mensagem quando eles estão na camada de aplicação, com uma mensagem que eu transmito no WhatsApp, por exemplo, beleza? A camada de aplicação ela vai interagir diretamente então com esses dispositivos de software e os protocolos que definem a comunicação são, por exemplo, o protocolo HTTP, que é o protocolo usado para você transmitir páginas web de uma parte a outra, né? De um servidor para um cliente. Então, para você acessar uma página web, você geralmente vai usar o protocolo HTTP. Embora que você possa, além de transmitir os dados, né, tipicamente HTML, você pode também transmitir arquivos, você pode transmitir outras coisas. Porém, não é o mais adequado. Através do protocolo HTTP, você geralmente vai ver página web. É para isso que ele foi feito, é para isso que ele serve, beleza? Se você quer enviar um e-mail, por exemplo, por mais que você acesse lá o seu Gmail, Outlook, alguma coisa do tipo via HTTP, que é a página, né, que ele vai abrir, quando você realmente envia o e-mail para que ele saia daí e chegue para o seu destinatário, você vai usar outro protocolo, também de camada de aplicação, que se chama SMTP, o Simple Mail Transfer Protocol. Tá? O outro, né, que eu falei antes, HTTP, é Hypertext Transfer Protocol, que transfere hypertext, né, hipertexto, como o próprio nome diz. O SMTP é o protocolo simples de transferência de e-mail, né, Simple Mail Transfer Protocol, beleza? Então, basicamente, ele serve para gerenciar o envio de e-mails. Então, vocês já estão percebendo que funções diferentes requerem protocolos diferentes, mesmo que eles estejam na mesma camada. Agora, se eu quero transferir arquivos, né, arquivos grandes, o que eu vou usar? O FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos, que ele é usado para transferência de arquivos entre um sistema e outro sistema, beleza? Quero transmitir arquivo? FTP. Quero acessar a página web? HTTP. Quero enviar um e-mail? SMTP. Mas, independente do protocolo que eu estiver usando, eu vou precisar de um apoio extra, que vem da camada imediatamente inferior. A camada de aplicação ela vai precisar usar a camada de baixo, que é a camada de protocolo de transporte. Né? Nossa camada de transporte, então, é a quarta camada, né? Que vem logo abaixo da aplicação. Na camada de transporte, os dados são segmentados em segmentos ou datagramas, dependendo do protocolo que a gente vai utilizar, beleza? O protocolo TCP, ele oferece, né, conexões orientadas à conexão, né? Então são mensagens que você vai enviar através do protocolo TCP, e aí já não é mais mensagem, né? Nós estamos chamando agora de segmentos ou datagramas, né, dependendo desse protocolo. Mas no caso do TCP especificamente, nós estamos falando de segmentos e os dados estão segmentados e enviados de forma, né, orientada à conexão e de forma confiável. O que é isso? Eu garanto que meus pacotes cheguem na ordem e sem erros. O protocolo TCP ele oferece essa garantia. Já o protocolo UDP, que é outro protocolo que nós temos aqui na camada de transporte, né? Então o protocolo UDP significa User Datagram Protocol, né? O TCP ele é Transmission Control Protocol, né? Protocolo de transmissão de controle, enquanto o UDP é o protocolo de transmissão de datagramas, né? Protocolo User Datagram Protocol, na verdade, protocolo de datagramas do usuário, digamos assim, a tradução literal, e ele fornece uma comunicação mais rápida, né? O UDP ele fornece uma comunicação mais rápida, mas menos confiável, ou seja, ele não garante que haverá entrega e também não garante a ordem dessa entrega, né? Então muitas vezes, se você está vendo uma live, você dá aquela bugadinha, parte do áudio cortado ou parte do vídeo dá uma pixelada aí no meio, provavelmente você está vendo, né, uma live transmitida através do protocolo UDP. Ele é mais rápido, né? Ele é ótimo para você transmitir em tempo real, fazer stream processing, porém ele pode perder dados, diferente do TCP. Aí se o TCP perder dados, se houver uma falha de enlace, o TCP retransmite. O TCP ele tem capacidade de detectar perdas e retransmitir dados. Ele consegue detectar congestionamento e mudar a taxa de transmissão para mandar um pouquinho mais devagar. Assim como ele consegue mandar um pouquinho mais rápido se ele consegue perceber, né, que a rede não tem congestionamento. Então o TCP ele é um pouco mais sofisticado. Automaticamente ele leva mais tempo, né? Ele vai exigir um atraso muitas vezes maior.
Temos também outros protocolos, né? Estou dando alguns exemplos, né? Tanto na camada de aplicação como transporte, temos outros transportes, por exemplo, na camada de outros protocolos, né? Por exemplo, na camada de transporte, nós temos o SCTP, que é o Stream Control Transfer Protocol. Ele combina basicamente algumas características do TCP e também do DP, com basicamente, né, o multi-streaming e a entrega confiável de mensagens. Então esse é o SCTP. Beleza, pessoal? Para que cada um desses protocolos da camada de transporte funcione, nós temos que ter protocolos que permitam isso logo abaixo. Ou seja, nós temos que ter uma camada de rede com seus devidos protocolos, né? E aí vem o protocolo, um dos mais famosos, né, que é o nosso protocolo IP, o Internet Protocol. A camada de rede, como um todo, ela garante, né, ela manipula o encaminhamento de mensagens através, né, dos seus endereços IPs. E aí, nesse caso, as mensagens já são chamadas de datagramas. Então, através do seu endereço IP, elas são roteadas, elas são enviadas de um roteador para outro. E cada roteador no meio do caminho, como eu já falei antes, vai usar o endereço IP para, né, olhar a sua tabela de roteamento e enviar para o próximo roteador até que se atinja o destino final, beleza? E como eu falei, então, para que isso aconteça, nós temos aí o protocolo IP, né, Internet Protocol, que determina como os pacotes serão endereçados e como eles serão roteados entre o transmissor e o receptor. Esse é o protocolo mais importante da camada de rede, mas há outros protocolos, como esse ICMP, que é um protocolo também muito importante, usado para enviar mensagens de erro e mensagens operacionais, indicando, por exemplo, que um serviço solicitado não está disponível. Então, né, vocês conhecem o famoso comando ping, o traceroute, eles vão usar muitas vezes, né, o ping sempre e o traceroute muitas vezes o ICMP na camada de rede, beleza? Temos também o IGMP, que é o Internet Group Management Protocol, que ele é usado para gerenciar a adesão de grupos multicasts em redes IP. Não é tão usado, né, como o IP, como o ICMP, mas ele também é um protocolo muito importante na camada de rede. Para que cada um desses protocolos funcione, você já sabe, né? Preciso ter outros protocolos na camada imediatamente inferior, que é a minha camada de enlace. Na camada 2, né, camada enlace, nós temos então uma função que é assegurar que os quadros, né, então nesse caso a gente chama as mensagens de quadro, né, percebe que cada camada, né, nós temos um nome diferente. Esse nome diferente se dá porque aquela mensagem vai se segmentando em pedacinhos, né, depois ela vai se quebrando, até que na camada 2, na camada de enlace, nós temos quadros, e esses quadros são transmitidos, né, graças à camada 2, sem erros entre dois nós diretamente conectados. Então uma das funções dessa camada é garantir essa transmissão de mensagens sem erros. E aí vocês devem já lembrar, né, do protocolo Ethernet, que é um dos principais protocolos, né, protocolo padrão para a formatação de quadros e a sua transmissão em redes locais, na rede LAN, por exemplo, né, dentro, né, de uma empresa, dentro de uma universidade, dentro da sua casa. Nós temos outros protocolos, como o protocolo PPP, por exemplo, que é o Point-to-Point Protocol. Ele é usado para conexão ponto a ponto e ele encapsula os quadros para transmissão, beleza? Nós temos também o ARP, que é um protocolo bastante importante, que é o Address Resolution Protocol, é o protocolo de resolução de endereços. É graças ao ARP que nós conseguimos ter várias máquinas e um mesmo IP público. Se nós temos, né, na sua casa, por exemplo, 10 máquinas, sejam elas smartphones, computadores, assim por diante, todas essas máquinas elas vão ter o mesmo IP público. Mas para que eu consiga saber para qual dessas mensagens que uma mensagem, para qual desses dispositivos que uma mensagem pública deve ser entregue, eu uso IPs locais. Para eu poder traduzir um IP local, né, 192.168.1.6, por exemplo, para um IP físico, né, que pode ser um IP que começa com 177 ou 200, é uma faixa um pouco diferente, né, esse IP físico para esse IP local, ele precisa ser traduzido de alguma forma. E é para isso que serve, né, o Address Resolution Protocol, o protocolo ARP, beleza? O protocolo de tradução, de resolução, na verdade, né, de endereços. Para que ele funcione, assim como todos os outros da camada de enlace, nós temos que ter a última camadinha, uma camada que se chama camada física. Na camada física, né, nós vamos lidar então com a transmissão e recepção de bits brutos. Tá? Aqui a coisa fica um pouco mais bruta. Né? Nós não precisamos mais se preocupar com o formato de mensagem, porque aqui nós vamos transmitir os bits, que é a menor unidade, né, que nós temos no mundo computacional. Então, aqui nós temos os bits transmitidos através de, por exemplo, a rede Ethernet física, né, que é o I3E802.3, é o nome do protocolo, né, é a padronização desse tipo de rede, ou I3E802.11, alguém já conhece? Alguém já usou? Sim, vocês já usaram essa Wi-Fi, né? I3E802.11 é o nome verdadeiro, né, da rede Wi-Fi. Wi-Fi, para quem não sabe, é só um nome comercial para esse padrão, tá? Então, por exemplo, né, nós temos a internet física, que define características como voltagem, taxa de bits, mídia de transmissão. Temos o Wi-Fi, né, que é o I3E802.11, que tem especificações para rede sem fio, incluindo, né, um espectro
aspectos de sinais e como vou modular aqueles sinais. E também nós temos também a fibra ótica, né, que é um outro tipo de meio de comunicação que vai utilizar pulso de luz. Não sei se todo mundo já sabia, mas dentro de uma fibra ótica, né, nós temos luz passando ali dentro, por isso que o nome é ótica, para transmitir os dados, permitindo então que nós tenhamos velocidades muito maiores, justamente porque nós estamos transmitindo luz dentro dessas mensagens, tá, pessoal? Para finalizar, para concluir esse vídeo, que eu acho que deve ser o mais longo de toda a nossa jornada aí, né, de revisão, esse vídeo, então, nós falamos da camada de pilha de protocolos da internet, e nós vimos que elas têm funções específicas em cada camada. Nós trabalhamos com diferentes tipos de dados em cada camada, desde bit bruto, na camada física, até as mensagens mais complexas, que é uma mensagem JSON, por exemplo, né, uma mensagem HTTP, que nós temos lá em cima no nosso protocolo, nossa camada de aplicação, beleza? E entender esses detalhes, né, nos permite melhorar a qualidade e a segurança de comunicação na rede. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre as ameaças de segurança para finalizar essa jornada e como nós nos protegemos, né, dessas ameaças. Beleza, pessoal? Até o próximo e último vídeo dessa jornada.